A paz do Senhor. No livro de Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. O escritor, ele fala sobre a construção de uma casa, fazendo referência, claro, a um lar, a uma família. E ele fala que esta casa ela foi construída e edificada usando dois tipos de madeira: o cedro e o cipreste. O cedro é uma madeira durável, firme, e isso indica coisas que são duráveis em um casamento, como a fidelidade. O cipreste é uma madeira que aceita ser trabalhada, pode-se trabalhar com ela, e isso aponta para o diálogo. Em um casamento, em uma família, não deve existir a ditadura, onde um fala, manda e os outros obedecem. Não, deve existir um diálogo, uma conversa para se chegar a um ponto comum. Essas duas madeiras, elas são madeiras perfumadas, e isso nos fala sobre o ambiente de um lar. Que em uma casa não deve ter um ambiente pesado, mas sim um ambiente agradável. Também essas duas madeiras, elas foram retiradas do Líbano. Isaías 37, 24 fala sobre isso. Então, são duas madeiras diferentes, mas que elas vivem juntas. Isso fala sobre harmonia. Elas foram tiradas do Líbano e levadas para Israel. Saíram de um lugar, foram para o outro, foram usadas na construção dessa casa, em linguagem poética, é claro, e elas permaneceram sempre juntas. Isso fala sobre união, unidade. Essas duas madeiras, o cedro e o cipreste, elas foram usadas na construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão é onde a presença de Deus habitava na terra. Então, isso aponta para um lar que deve existir a presença de Deus em uma casa. Deus deve habitar em uma casa. Você sabia que Gênesis capítulo 6, versículo 14, fala que a arca de Noé foi feita de cipreste, porque é uma madeira resistente à água. Os cientistas, eles comprovaram que essa madeira de cipreste também é resistente ao fogo, podendo ser plantadas em lugares onde sempre acontecem incêndios. O cedro é uma árvore que é resistente ao vento. Você entendeu que uma casa deve resistir à força do fogo, do vento e do dilúvio. Se você construiu a sua casa, ou construirá a sua casa, que é o seu lar, usando esses materiais, tenha certeza de uma coisa: a tua casa nunca cairá. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.